Glória a Deus. Quantos querem ouvir um pouco mais da palavra do Senhor? Diga amém. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. A Bíblia nos ensina algo extraordinário sobre o progresso da vida, ou o sucesso da vida, melhor dizendo. Nós precisamos parar para pensar de que Deus nos criou para sermos bem-sucedidos. O projeto de Deus não é que tenhamos um fim desastroso. O projeto de Deus não é que tenhamos um fim horroroso. Mas no plano de Deus, no plano específico do Senhor, cada um de nós, cada uma de nossas famílias tem um projeto de sucesso. E vamos aprender então um pouquinho sobre o sucesso da vida. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Queridos, a nossa carreira de vida é uma carreira que não se assemelha a 100 metros rasos. Ou seja, ela se assemelha a uma ultramaratona. Eu já estou nessa maratona há 52 anos de idade. Minha mulher diz que eu pareço 35, né? Aleluia. Mas há 52 anos eu estou correndo essa carreira. E eu garanto para você que hoje, após 52 anos, eu estou muito melhor em algumas áreas do que no início da minha carreira. E eu tenho plena convicção de que daqui mais 40 anos eu vou estar muito melhor do que hoje. Então nós temos que ter essa perspectiva de progresso. Nós temos que ter essa perspectiva de avanço. Por que isso é importante? Simplesmente porque a vida não acontece num passe de mágica. A vida não acontece num 100 metros rasos. Em algumas situações, em alguns momentos especiais, Deus vai fazer um breakthrough na sua vida, onde os 100 metros rasos vão acontecer, mas seria impossível você acreditar que a vida inteira você venceria e avançasse apenas com jogadas rápidas, com atitudes, você começa hoje, termina amanhã, porque não é assim. O fim das coisas são sempre melhores do que o seu começo. Por quê? Você tem como corrigir a rota, você tem como melhorar o seu processo, você tem como corrigir algumas falhas que ocorrem na sua caminhada. Nós temos um homem que deu um exemplo bom disso. Vá comigo lá para 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, quando Paulo diz assim: eu combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então você vê que é possível alguém que não começou bem, porque a história de Paulo foi ruim. Se você pega Paulo no capítulo 7, ele está matando Estevão, ou consentindo com a morte de Estevão. Atos capítulo 8, Paulo ele está entrando pelas casas e levando presos os cristãos. Atos capítulo 9, Paulo já tem cartas em suas mangas para ir a uma outra cidade perseguir os irmãos de Damasco, e nesse interim ele tem um encontro com o Senhor Jesus Cristo. O Senhor fala para ele: Paulo, Saulo, por que você me persegues? Ele diz: Senhor, quem és tu e o que tu queres de mim? Ali Paulo teve como corrigir a sua rota. Ele estava em colisão contra Deus e ele então se converteu. Isso é a palavra conversão. Ele mudou a sua direção e chega agora aqui em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, dizendo: gente, a razão da minha existência foi cumprida. A razão do meu chamado, eu vivi ele 100%. Aquilo para o qual Deus me chamou, eu executei. Eu acredito, irmãos, que talvez essa aqui é a morte mais gostosa de se morrer. É aquela morte que você pode olhar para o retrovisor e não se lamentar do que passou. Aqui é aquele fim de carreira que você pode dizer: uau, cada minuto da minha vida foi muito bem aproveitado. Aquele instante em que você reflete sobre tudo o que aconteceu e você diz: cara, valeu a pena cada minuto, valeu a pena cada instante, cada fôlego vivido. Porque eu fico pensando, se a gente invertesse aquele versículo lá de Eclesiastes 7, e agora aqui de 2 Timóteo capítulo 4, e tentasse achar que a gente já vai começar certo e terminasse errado, meu Deus do céu, acho que seria lamentável. Concorda comigo ou não?
Você olhar depois de 92 anos a sua vida, olhar depois de tantos anos de vida e falar assim, meu Deus, parece que eu não construí nada, parece que eu não fiz algo significativo, parece que a minha vida não teve sentido. Queridos, isso é horroroso. Então eu torno a dizer o que já disse. Lá no Salmo 139, como no livro de Jeremias também diz, que os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e pensamentos para que você tenha prosperidade, você avance na sua vida. No entanto, há um combate a ser combatido. No entanto, há um começo que talvez não seja tão significativo, mas você sempre tem que olhar o fim. Você tem que olhar onde você vai chegar. Estabelecido aqui este conceito, eu quero dar a vocês alguns conselhos que eu julgo importante para a sua vida. Vá comigo lá para a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, e vamos ler alguns textos interessantes aqui. 1 Coríntios, capítulo 9. Paulo nos dá aqui algumas direções para que a gente possa seguir bem a caminhada e talvez terminar como ele, bem sucedido, ter combatido o bom combate, encerrada a carreira, ou seja, olhar para o retrovisor e dizer, uau, valeu a pena cada instante da minha existência. Ele diz lá assim, olha, versículo 19 em diante diz assim, porque sendo livre de todos, me fiz escravo de todos a fim de ganhar, diga comigo, ganhar, o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu a fim de ganhar, diga comigo, ganhar. Os judeus para que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Me fiz fraco para com todos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo que faço, faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, mas luto, não como desferindo golpes ao ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Gente, pensa num texto rico. Pensa, aliás, eu anotei um livro ali atrás que eu aconselharia a você lê-lo, que chama Qualificados. Ele vai falar bastante sobre isso. Então, aqui Paulo nos dá alguns exemplos importantes, algumas dicas extraordinárias para que você possa chegar ao fim da sua carreira e dizer, uau, valeu a pena. Primeira dela, Paulo diz assim, tudo o que faço, faço para a glória de Deus. Repita comigo, tudo que faço, faço para a glória de Deus. Aqui está a verdadeira razão do sucesso da sua vida. Porque seja ganhando dinheiro, seja cuidando de filhos, seja amando a esposa, seja de um relacionamento com um amigo, se você vir Jesus na sua frente, dificilmente fará besteira. Se você enxergar Jesus nas causas que você diz que são suas, você vai lutá-las da forma correta. Se você vir Jesus nos seus relacionamentos, certamente você trará ao seu coração esses relacionamentos de forma muito mais significativa. Então Paulo diz aqui no texto, tudo o que faço, o faço para a glória de Deus. Algumas pessoas dizem assim, pastor Jamal, eu gostaria tanto de ter um ministério. Querido, você nasceu com ministério, você tem um ministério, não existe ninguém na face da terra sem um ministério. Todos nós, os salvos, por exemplo, em 2 Coríntios capítulo 5, diz que nós recebemos o ministério da reconciliação. Todos nós, em Salmo 139, sabemos que Deus nos fez as suas promessas, escreveu os nossos dias, antes mesmo que nós viéssemos à luz. A questão é, o que nós entendemos sobre ministério? Às vezes nós pensamos que o púlpito seja o ministério mais importante, talvez seja um ministério importante, mas não o mais importante ao ponto de desprezar os demais. Tudo que nós fazemos em nossa vida, se é para refletir a glória de Deus, certamente os céus, por suas ações, vão tocar a terra.
A questão é, nós temos essa consciência. Eu gosto muito de José para ilustrar isso. Quando ele foi filho, ele foi o melhor filho. Quando ele foi escravo, ele foi o melhor escravo. Quando ele foi mordomo, ele foi o melhor mordomo. Quando ele foi um prisioneiro, ele foi o melhor prisioneiro. Quando ele foi o carcereiro, ele foi o melhor carcereiro. Quando ele foi governador, ele foi o melhor governador. José é um cara que ele não permitia que a vida roubasse o seu potencial. E ele não permitia que as circunstâncias difíceis, porque pensa numa vida doída, foi a vida de José. Ele não permitiu que a glória de Deus fosse roubada. Então, tente imaginar. Quando você vai encher o seu carro no posto de gasolina, quando você vai num restaurante, quando você está num relacionamento familiar, quando você está tratando a sua esposa, o seu marido, ou os seus filhos, pense assim: eu estou combatendo o bom combate, eu estou numa carreira, e para terminar bem essa carreira, para ser bem sucedido no meu progresso de vida, eu preciso pensar: estou dando glória a Deus? Estou louvando ao Senhor? Se você olhar Atos capítulo 12, versículo 23, a Bíblia diz que o rei Agripa, ele subiu na plataforma para dar um discurso. Diz os historiadores de que o brilho do sol sobre as suas vestimentas reais refletiu aquela glória, e as pessoas ali, o texto fala que ele dizia assim: esse homem não fala como homem, mas fala como Deus. E a Bíblia diz que ele não deu glória ao Senhor, e por isso foi comido de bicho. Então, a destruição da vida, ela parte do princípio em que a glória não está sendo devida a quem de fato merece. Esse é o grande segredo. Pastor, vou terminar bem minha vida? Pergunte: esse passo que eu estou dando hoje vai glorificar a Deus? Pastor, vou terminar bem a minha vida? Pergunte: o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Vai. O que eu estou fazendo com a minha esposa? Vai. O que eu estou fazendo com os meus filhos? Vão. O que eu estou fazendo com a minha igreja local, o que eu estou fazendo com o meu emprego, enfim, em qualquer área da minha vida, eu estou dando glória a Deus? Se estiver dando glória a Deus, pode ter certeza, que ainda que não esteja em estado de perfeição seu hoje, você vai terminar bem amanhã. Quem está comigo, diga amém. A segunda verdade que Paulo diz, ele aqui fala sobre os atletas, que ele seguia princípios, não era só um cara que fazia para a glória de Deus, mas a sua alma era dada a si mesmo. Porque infelizmente tem esse negócio na igreja, não sei se vocês sabem, mas tem uns malucos por aí, uns malucos que, eu estou sentindo, né, eu falo assim: gente, esse negócio de sentir é uma verdade humana, mas não é só porque você está sentindo é a verdade, não é só porque você está sentindo foi Deus que falou, não é só porque você está sentindo que é uma direção divina, né? A gente brinca lá em casa sobre isso, dizendo assim: não é só porque você sente é a plena verdade incontestável, não, é só um sentimento, põe na mesa, vamos conversar, vamos ver. Porque por cima dos sentimentos, tem princípios que, se quebrados, eles vão te quebrar. Repita comigo: no momento que eu quebro princípios, os princípios me quebram. Alguém pode falar mais alto comigo aí? Vai lá: quando eu quebro princípios, os princípios me quebram. Então Paulo está dizendo assim, nessa corrida da vida, eu sou como um atleta, eu tenho que saber a regra do jogo. Eu tenho que saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não pode, o que deve. E eu vejo assim que às vezes nós como cristãos, a gente vive uma fé infantil, porque a gente acha que pela fé nós podemos todas as coisas. Sim, todas as coisas, porque a Bíblia diz todas as coisas. Mas você tem que interpretar biblicamente o que é toda coisa na Bíblia, o que são todas as coisas na Bíblia. A Bíblia diz: todas as coisas são possíveis, segundo o quê? As promessas de Deus. Se não é promessa, Deus já não está ali. 1 João diz assim: essa certeza que temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Se sabemos que Ele nos ouve, já temos alcançado o que Ele tem pedido. Mas a questão é, sua vontade. 2 Coríntios capítulo 1 diz que em Cristo tem nele o sim e também nele o amém, para a glória de Deus, mas segundo as suas promessas. Gente, nós não podemos ter uma fé tola e achar que Deus vai responder à tolice. A fé, ela é fundamentada na verdade de Deus. Romanos 10:17 diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então todo exercício de fé
que obedece princípios, como nós vimos ali em Provérbios 3, não se estribando no seu próprio conhecimento, não fazendo da sua visão de vida, sendo ela maior do que a visão de Deus. Não, não pode. A grande questão é que muitos de nós, ao longo de uma carreira, a gente vai quebrando princípios, e depois, quando o princípio lá na frente te quebra, o que a gente começa a fazer? Eu vou te falar como pastor. Deus não está comigo. Onde que Deus está? Deus não me ama? Mas, pastor, por que Deus não me protegeu? Eu falei assim, Deus te protegeu, cara. Ele te deu o princípio para você andar debaixo dele. Você saiu debaixo da umbrella, você saiu debaixo do guarda-chuva, você foi fazer da sua vida o que você achou, do que achava, e aí não vai, cara, não vai dar certo. E isso aqui é um dilema, porque a gente acha que a gente pode fazer tudo, e não é verdade, irmãos. Deus nunca deu o direito da humanidade de poder fazer tudo. Nem Deus, que é Deus, pode fazer tudo. Você está me olhando assustado? A Bíblia fala que Deus não pode fazer tudo. Uma das coisas que Deus não pode fazer é negar a si mesmo. Outra coisa que Deus não pode fazer é mentir. Deus não pode voltar atrás das suas promessas. Nem Deus, que é Deus, pode fazer tudo. Por que você acha que você pode fazer tudo? Vai ter limites na vida. E esses limites são vividos por princípios. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Ele disse, estão aqui todos os frutos para que você coma livremente deles, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e não comereis. Eu vou aqui comigo, quem está comigo aqui, diga amém. Por que nós temos mais curiosidade do que não pode do que no que pode? Alguém sabe explicar esse negócio aí? Eu acho que a gente às vezes é igual a torre de Pisa lá, né, de Roma, assim, tem inclinado para o mal, né, irmão? Está tudo... Tem 1 milhão de coisa boa para a gente fazer do lado de cá, mas a gente está sempre preocupado com o que não pode. Vamos inverter esse negócio, vamos obedecer princípios. Os princípios nos protegem. Meus filhos, desde muito novinhos, eu ensino para eles. Quando você está perto do papai, você tem que estar ao alcance do meu braço, porque onde meu braço te alcança, eu te protejo. Eu te protejo. Se você sair para muito longe, papai não vai ter como protegê-lo com o meu braço. Mas quando você estiver muito longe do papai, sabe o que te protege? São os meus conselhos. Se você obedecer o que eu falo dentro de casa, você vai estar protegido. Se você obedecer o que o papai te fala, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, você vai ser bem sucedido. E eu dou uma referência para eles, dizendo assim, tudo que você vir o papai fazer, você pode fazer. Tudo que você ouvir o papai falar, você pode falar. Agora, o que o papai não fizer e o papai não falar, não é o princípio vivido dentro de casa. Então, isso ajuda a criança a ter uma referência da vida. E a mesma coisa com Deus. A Bíblia diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Deus, Ele é o Deus de princípios. Foi Ele que estabeleceu os princípios na face da terra. Foi Ele que estabeleceu os princípios no reino dos céus. Por exemplo, Tiago diz assim, se está alguém alegre, qual que é o princípio? Cante louvores. Uma das formas de dizer que você está alegre em Deus é cantar louvores. Se está alguém triste, o que a Bíblia diz em Tiago? Ore. Se está alguém enfermo, o que diz? Chame o presbítero da igreja, ele vai te ungir com óleo, vai fazer a oração da fé, e essa oração da fé vai salvar o doente. Princípios. Então nós precisamos deixar, em nome de Jesus, nós precisamos parar de ser meninos e de ter uma alma dada a si mesmo, irmãos. Nós precisamos ter uma alma governada por princípios, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E no reino de Deus, sempre assim, não tem a zebra. Esse negócio da zebrinha é muito antigo, né? Acho que eu revelei minha idade aqui. Quem lembra do Fantástico? Deu zebra, não, só os antigos aqui, né? Então, Deus é preto ou branco. Deus não tem muita questão cinzenta na sua palavra. O problema é que nós vamos nos enfiando nessa massa cinzenta da vida, e é ali que mora o problema. Por exemplo, eu tenho uma família que é de contadores, e meu tio sempre me ensinava uma coisa certa. Marcelo, o que é certo, o que é errado. Falei, ok, não tem dificuldade nenhuma de aprender sobre isso. Certo, o que é errado, ok.
O que você está querendo me ensinar? Ele falou, cuidado com a massa cinzenta da vida. Eu falei, o que é massa cinzenta da vida? A massa cinzenta da vida é quando você assim, sai do branco, vamos dizer que o branco é o que pode, né? Então você vai indo, vai ficando cinza, mas pode, vai ficando cinza, escuro, mas pode. Aí o cinza ficando mais escuro, mas pode. Geralmente, meu tio me ensinava assim, a Receita Federal, ela faz isso com os caras, ela vai deixando o cara indo para o cinza escuro. Quando ele chega no quase preto, eles pegam. Aí tudo que ele tentou fazer para encobrir fica revelado. É igual Sansão. Sansão era um nazireu. Um nazireu era um avivalista. Um nazireu, ele não podia comer nada derivado da uva. Ele não poderia beber nada que vinha da uva. E ele não podia cortar o cabelo e não podia tocar em morto. Olha só o camarada que não obedece princípios. Se ele não podia comer nada derivado da uva, o que ele estava fazendo lá nos vinhais? Se ele não podia tocar nada morto, por que ele estava comendo o mel da carcaça do leão? Se ele não podia cortar o cabelo, por que ele estava deitado no colo de Dalila, brincando dela ficar fazendo trancinha? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Se os princípios não forem claros na sua vida, é fatal, a natureza humana vai te jogar para essa massa cinzenta da vida, e é ali que o diabo te pega, é ali que a vida te dá um golpe, é ali que você interrompe a sua carreira, e pode atrasar anos do seu progresso. Por isso que a Bíblia diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Vamos lá, igreja, o que passar disso? Não entendi, diga comigo, vamos lá, igreja, vamos comigo. O seu sim seja sim. Alguém está comigo aqui ou não? Diga, o meu sim é sim. Vamos lá, o meu não é não. Vire para o irmão que vai te pagar uma pizza essa noite. Ele não sabe, mas é uma profecia. Diga assim, o que passar disso é de procedência maligna. Cara, qual a dificuldade de entender isso? Pode perceber, todo cara enrolado na vida, já sou expert nisso aí, todo cara enrolado, você vai começar a entrar na vida dele, vai começar a descobrir a vida dele, ele é igual bombril. Sabe o que é esse exemplo de bombril? Tenta achar a ponta do bombril, não tem nunca. Você puxa, só sai pedaço, puxa, só sai pedaço. A nossa vida tem que ser igual saco de estopa. Alguém lembra do saco de estopa? Que eu soltava a pipa com isso quando era criança? Você puxa a linha assim, igual crochê, puxa assim, ó. Vem tudo. Qual a dificuldade de viver assim? Para quem é reto, dificuldade nenhuma. Para quem faz as coisas que Deus pode olhar, que não tem a sua alma dada a si mesmo, tem dificuldade nenhuma. Mas o cara enrolado, irmão, ele sempre vai para a massa cinzenta da vida. Então Paulo está dizendo, cara, não pode ser assim. Não pode ser assim. Obedeça princípios. Respeite os princípios. Eles existem para nos proteger, não para tirar a nossa liberdade. Quem diz amém a essa palavra? Terceira coisa que Paulo fala aqui, ele fala a respeito das convicções. Ele diz assim, olha, assim corro, não como a coisa incerta. Gente, pensa numa coisa que dá transtorno para a alma humana. Eu vou tirar por mim. Eu sou um camarada ousado, a minha personalidade é ousada. Eu sou assim, a minha personalidade é corajosa. Quanto mais a coisa fica difícil, mais eu fico avivado. Eu sou igual aqueles carros tunados. Sabe o carro tunado quando anda em baixa rotação? Parece que está morrendo, né? Mas não quer dizer, aleluia. Quando acelera a vida, aí eu, aleluia. Aí eu falo, agora a vida ficou empolgante, oh glória, né? Então, quanto mais pressão põe em mim, mais eu funciono. Essa é a minha natureza. Nem todos são assim. Nem todos são assim. Minha mulher já é totalmente oposta, por isso que a gente se ama, né? Então, quando eu ponho pressão, eu falo, missão para o Marcelo. Quando é sossego, missão para a Juliana. Aleluia. Então, a gente vai se equilibrando ali. O que eu estou querendo dizer com isso? É que uma das coisas que me rouba a vida é a tal da incerteza. Meu Jesus, faço, não faço, vou, não vou, está certo, está errado, ai meu Deus, eu não sei você, mas isso me mata. Quem aqui pode ser solidário comigo? Levante as mãos e faz assim, oh meu Deus,
na hora que eu falo assim, aquele é o alvo, meu Deus do céu, sai da frente que eu estou fervendo, aleluia, eu vou para cima, não tem Satanás, não tem circunstância, não tem, só Deus para me parar, e minha mulher em alguns casos, né? Mas deixando as brincadeiras, cara, a Bíblia nos fala uma coisa interessante, a Bíblia diz, tudo que você pedir, peça com fé, porque quem pede sem fé é como a onda do mar que escuma a sua própria imundície. A Bíblia também nos ensina no livro de Romanos, de que tudo que é feito sem fé é pecado. A Bíblia nos diz que o homem dobre de mente, de coração, não recebe nada do Senhor. Ei, cara, você tem que aprender a lidar com essa sua indecisão da vida. Você tem que pôr um alvo. Não importa nem que você não acerte ele, mas pelo menos você vai chegar no fim. Eu lutei por algo, eu fui atrás de algo. Você não pode ir atrás do nada e querer alcançar alguma coisa. Você tem que pôr algumas convicções no seu coração, que te faz levantar de manhã cedo. Você tem que pôr algumas convicções no seu coração, que faz te esperar para o ano do final de 2023, você tem que pôr algumas convicções no seu coração, que diga, vale a pena o investimento. Alguém está comigo aqui? Agora você olha para o cara, não sei, talvez, quem sabe, meu Deus, cruz credo, eu tenho a minha parte, porque essa contaminação é terrível, não pode. Uma coisa eu faço, eu não corro como quem está indeciso. Uma coisa eu faço. Eu estou no ministério há muitos anos. E eu assim, já algumas vezes tive que conversar com alguns amigos meus. Falo assim, cara, tem alguma coisa que está preocupando na sua vida e no seu ministério. Por quê? Cara, você não consegue permanecer em nada. Você começa alguma coisa e na primeira dificuldade você troca. Aí você começa uma outra coisa, na primeira dificuldade você troca. Parece que você está com a síndrome da vassoura nova. Vocês estão me olhando com essa cara assustada? Vou explicar, tradução aqui. Closed caption. Vassoura nova, as mulheres sabem, varre bem. Rapidinho. Tudo que é novo na tua vida te causa empolgação. Tudo que é novo na tua vida te causa entusiasmo. Tudo que é novo na sua vida, fala, agora vai, agora vai. Então tem gente que põe uma programação na igreja, aí na hora que ela começa a ficar velho, troca por outra programação, aí começa a ficar velho. Aí tem gente que assim, entendeu? Arruma um namorado, aí começou a dar tribulação, troca por outro namorado. E outros já são piores ainda. Cara, em qualquer coisa que você fizer da vida, você vai precisar de convicção, porque se tem uma coisa certa, são as perturbações que te esperam, as tribulações que estão ali na esquina. Se tem alguma coisa na vida, são os seus opositores. Se tem algo na sua vida que você vai ter que lidar, é certo, é uma profecia que você não tem como fugir dela, são os obstáculos que você vai ter que superar. E o que te dá força, querido? Às vezes não é o quanto de dinheiro que você tem, nem o quanto de preparo para o que você está fazendo, mas é aquela certeza dentro de você, aquela convicção dentro de você. Eu sei que estou fazendo o que Deus me mandou fazer, eu sei que eu estou na direção certa, e nada e ninguém vai me remover dessa decisão, nada e ninguém vai me demover a respeito daquilo que Deus colocou em mim. Alguém está comigo aqui ou não? Nós temos que ser igual a Jesus. A Bíblia diz que quando ele passou por Samaria, todos viram em sua face que ele estava indo para Jerusalém. Cara, você tem que ser aquele irmão, aquela irmã, aquela família com sangue nos olhos, como a gente fala em São Paulo. Quando olha para a tua família, está todo mundo com sangue nos olhos. Nós estamos pegados junto aqui, nós temos uma missão para a nossa família. Quando olha para o seu ministério, nós temos uma visão para o nosso ministério. Quando olha para a sua empresa, você tem uma convisão. Aí quando olha para você, para a sua família, o que está fazendo? Sei não, estou tentando adivinhar. Você sabe, tudo é muito difícil. Meu Deus do céu. Olha, vou te falar, quando você estiver nessa situação, não procure eu para aconselhar. A pessoa certa é a Juliana. Porque ela vai te aconselhar assim, meu amado, a vida é assim mesmo, calma, tudo passa. Se é comigo, você está fazendo, seu miserável, toma um rumo na sua vida. Tá? Mas deixando as brincadeiras, o fato é que a incerteza é um ladrão. Vai passando os dias,
vai passando os dias. Nós tínhamos uma irmã na nossa igreja no Brasil, que hoje ela já está velhinha, e só um milagre para casar. Agora, por quê? Vou explicar o que acontecia com ela. Aparecia o cara. Fala assim, meu Deus, é o cara. Aí dizia, agora Deus fez a obra, agora Deus trouxe. Mas ela começava assim no flerte com ele. Aí a gente já sabia, a gente conhecia ela. Passava 15, 20 dias, ela dizia, não sei, eu acho que Deus tem melhor para mim. Alguém já entendeu o fim dessa história aqui ou não? Agora o problema é que ela está nessa situação. Quando ela aparece no radar de alguém, eles também dizem, acho que alguém tem o melhor para mim. A incerteza. Faça com convicção o que você tem que fazer. Faça com certeza do que você tem que fazer. Glória a Deus ou não? Um outro conselho que Paulo dá aqui, ele fala assim, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando a muitos eu mesmo não venha a ser desqualificado. Irmãos, quando você olha para a vida de Paulo, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Cara, não te empolga? Quando você olha, por exemplo, Estevão, a Bíblia fala que Jesus ficou em pé para receber o cara. A Bíblia fala de Moisés, o homem a quem Deus falava com ele face a face. A Bíblia fala de uns homens assim que quando você lê a história deles, você tem o que eu chamo de inveja santa, ou seja, será que um dia, será que talvez eu vou conseguir andar 10% em intimidade com Deus como esses homens andaram? A questão é que, quando você vai olhar a vida destes homens, amados, eles só foram o que foram pelo preço que pagaram. Eu não sei porque que a gente acha que a vida nos é oferecida de graça. Eu não sei porque a gente acha que a vida é nos oferecida como se o milagre tirasse de nós o esforço, tirasse de nós a responsabilidade de enfrentar o nosso dia a dia. Quando Paulo fala que eu subjugo o meu corpo e o levo à servidão, ele está falando da sua carreira de pregador, porque ele diz assim, pregando a muitos, eu mesmo não venho a ser desqualificado. No entanto, o preço para o que você determinou como alvo da sua vida, como você determinou para o que você vai alcançar daqui 10 anos, daqui 20 anos, tem um preço a ser pago. Não pode ser vivido como quem não vai de nada a lugar nenhum. Não existe isso. E o preço sempre é proporcional ao seu objetivo. Deixa eu te falar uma coisa. Se você vai se tornar um profissional medíocre, logicamente que o preço para se tornar um profissional medíocre vai ser baixo. Não vai ser muito alto. Agora, se você quiser ser um profissional de excelência, o preço já é maior. Se você quer uma profissão extremamente rentável, que vai te dar direito de você ter tempo, dinheiro, vai ter, com esse tempo, oportunidade de ver mais sua família, de estar mais com seus amigos, servir mais o Senhor, não pense que você vai conseguir isso assim, sem pagar o preço. Você tem que subjugar o seu corpo. Você tem que levá-lo à servidão, para não ser desqualificado em relação à vida. O que eu estou ensinando aqui, baseado no testemunho de Paulo, que ele aprendeu de Jesus Cristo? É que às vezes nós olhamos o resultado das pessoas e ao invés de nos inspirar, a gente começa a invejar. E acha que só porque todos somos filhos de Deus, o Senhor Deus tem a obrigação de dar a vida que deu a Ele, a você. Na realidade, o que Deus dá para você é a mesma oportunidade. A Bíblia fala que o sol, ele se acende sobre justos e injustos. É mais ou menos assim, meu irmão. Tente imaginar, Deus está dando uma árvore para cada um de vocês aqui. Para cada um de vocês. Uma árvore.
Tem uns que vão fazer várias cadeiras, outros vão fazer mesas e cadeiras, outros vão fazer alguns móveis, alguns guarda-roupas, mas tem outro que vai fazer a fogueira para o churrasco. O cara que fez a fogueira para o churrasco, todo mundo de imediato vai, esse cara sabe curtir a vida, esse cara sim. A questão é que os resultados nunca vêm agora, os resultados sempre vêm para o futuro. E às vezes a gente não para pensar sobre as oportunidades que Deus tem nos dado. As oportunidades de crescer mais, de produzir mais, de avançar mais. E a gente vai vivendo como se nós tivéssemos a eternidade. E não temos. Vai ter um dia em que a nossa carreira aqui na terra vai encerrar. Vai ter um dia em que a nossa carreira aqui na terra não vai ter mais tempo para vivê-la. A pergunta será: o que eu fiz com as árvores que Deus me deu? Você só assou churrasco? A minha pergunta é pecado comer churrasco? Não. Mas por que não fez churrasco dos galhos e com as árvores fez mesas e cadeiras? Por que não fez churrasco dos galhos e com a árvore você fez coisas produtivas que pudessem multiplicar o seu talento? Você tem que subjugar. Uma das coisas que eu gosto em José é que ele deu o exemplo financeiro extraordinário. Quem quer prosperar de vida aqui? Diga amém. Uns 2, 3. Quem não disse amém, eu vou pegar a tua prosperidade para mim. Eu vou te dar uma chance de você confessar aqui. Quem quer prosperar? Diga amém. Agora todo mundo ficou esperto, né? Você sabe que o segredo da sua prosperidade não é tão difícil como você imagina. O segredo da tua prosperidade está, no mínimo, você guardar a 5ª parte de tudo que vem na tua mão. Você guarda ou você come tudo? O que é a 5ª parte? Você vai pegar lá José, no Egito. A Bíblia fala que ele mandou guardar a 5ª parte. Depois veio uma crise imensa sobre o Egito. O que ele fez com aquela 5ª parte que ele guardou? Ele comprou o mundo inteiro para Faraó. Então, o que é você se subjugar aqui financeiramente? Você tem que entender de que, no mínimo, você como cristão, quem está comigo aqui, diga amém. No máximo, melhor dizendo, você como cristão, você teria que aprender a viver com 70% do que você ganha. Porque 10%, eu acredito que você sabe que não é seu, é de Jesus, né? 20% é sua economia para o seu futuro. Então, quando você subjuga os seus gostos, quando você subjuga os teus custos a 70%, no máximo, pode escrever no papel que eu estou te falando, você vai prosperar. É impossível. Harvard, se você quiser estudar depois, pega essa pesquisa em Harvard, a economia da 5ª parte. Eles mostram que se você for um pobre miserável, se você começar a guardar 20%, você vai ser só pobre, não mais só miserável. Se você é só pobre e começar a guardar 20%, você vai se tornar classe média baixa. Se você é classe média baixa e guardar 20%, você vai ser classe média média e assim consecutivamente, você vai prosperar. É impressionante. Isso é subjugar o corpo. Isso significa, eu não posso ter tudo que eu quero. Não posso, a vida é assim. Eu não posso falar tudo que eu teria vontade de falar. A vida não é assim. Eu não posso ir a todos os lugares que eu queria. Não é assim a vida. Eu subjugo o meu corpo e o levo à servidão. Uma das práticas muito espirituais e muito importante para você entender esse princípio é o tal do jejum. Por que Deus nos ensinou o jejum? Porque Ele nos mostra o que nós conhecemos na Bíblia como temperança, ou seja, domínio próprio. Irmãos, um homem que não consegue controlar a sua fome, vai controlar o que na vida? Fala para mim. Um homem que consegue dizer assim, eu não consigo ficar sem comer um dia, eu duvido da capacidade de domínio próprio dele. Não pode. Você tem que ter o controle da sua vida por um dia. Vai dizer, hoje eu não vou comer. A sua carne vai dizer, você quer comer, você vai me dar comida? Não dou comida, não vou dar. Aí alguma pessoa fala, pastor, eu não vou jejuar para passar fome. Um dos objetivos é isso, você vai ter fome. E quando sua carne te pedir comida, você vai dizer para ela, não. Por que não? Porque quem manda aqui sou eu.
Deus nos deu a arma de você subjugar o seu corpo e o conduzir o quê? A servidão. Para quê, pastor? Por que eu estou dizendo não à minha alma? Porque eu estou dizendo sim à minha carreira. Eu estou dando sim ao final da minha vida. Eu estou dando sim ao meu amanhã. Eu estou dando sim ao objetivo, à meta que eu dei. Talvez hoje eu esteja sendo cerceado de algumas liberdades. Talvez hoje eu não estou podendo fazer o que todo mundo faz. Talvez hoje eu não estou podendo ir onde todo mundo está indo. Mas amanhã eu vou poder dizer: valeu a pena. Valeu a pena. Por quê? Porque eu vivi por um propósito de vida. Eu não fui uma alma dada a si mesmo. Eu não fui uma alma dada a si mesmo. Me assusta às vezes alguns ensinamentos da fé, que diz que Deus vai te dar tudo. Eu tenho certeza que não. Deus sempre vai estabelecer, e eu digo que isso coletivamente em família cristã, mas também individualmente, Deus sempre vai ter uma árvore do conhecimento do bem e do mal na sua vida, que vai estabelecer o seu limite, e vai dizer: ei, aqui eu sei o quanto eu tenho controle de você ou não tenho controle de você. Aqui eu sei o quanto você anda no temor ou não anda no temor. Aqui eu sei. Antigamente a vida cristã, ela tinha princípios muito bem estabelecidos. Hoje não. Hoje nós vivemos um evangelho à la carte. Se você não gosta da igreja X, você vai para a igreja B. Você sai da igreja B, vai para a igreja C. Hoje nós escolhemos igreja ao nosso próprio gosto. É uma infelicidade da nossa geração. Mas há muito tempo atrás, onde não havia essa competição, quem é melhor, de quem faz mais, onde nós éramos só cristãos, filhos de Deus, família de Deus, sem tanta competição, a vida cristã se baseava nesse conceito de subjugação, de subjugar o corpo. Uma das coisas, por muitos anos a vida cristã, eles jejuavam 2 vezes por semana. Por muitos anos. Era a prática da igreja. O que a igreja estava dizendo com isso? Eu preciso manter o controle do meu próprio corpo. Eu preciso manter o controle dos meus próprios desejos. Eu preciso manter o controle das minhas vontades. Eu não posso perder, porque eu já tenho a história de Eva. Eva perdeu o controle, destruiu a si, a sua família e a humanidade. Eu tenho tantos outros homens que destruíram a si, sua família e toda a sociedade. Eu não posso ser uma alma dada a mim mesmo. Eu não posso, eu tenho que subjugar o meu corpo. Eu não posso ser um homem guiado por toda a vontade que bate no meu coração. Eu não posso ser um homem que fale tudo que vem na minha boca. Eu não posso dizer sim a tudo que se apresenta diante de mim. Era para isso que eles jejuavam. Era a humilhação da carne. Eles diziam: Senhor, eu me submeto ao Senhor. Eu estou dizendo: Deus, você é a minha suficiência, você é a minha razão de vida, você tem o controle do meu coração. Pastor, eu não consigo 2 vezes por semana. Então tente uma. Pastor, eu não consigo nenhuma. Tente metade. Tente 1/4. Agora, meu irmão, se você tem uma vida cristã que você não consegue resistir mascar um chiclete, eu vou te dar um conselho: reveja a sua vida cristã. Veja se ela é de fato cristã ou não. Não existe cristianismo sem limites. Impossível, não existe. Oração era outra corda que eles tinham. Por que a igreja sempre orou? Porque há um princípio na oração. Escute bem o que eu estou dizendo aqui, estou terminando a mensagem. Quando você ora, você está dizendo: eu não posso fazer sozinho. Senhor, eu preciso da tua ajuda. Há um ingrediente que é muito mais do que seguir princípios. Há um fator aqui que é muito mais do que obedecer mandamentos. Há o fator sobrenatural, há o fator milagre, há o fator intervenção divina, há o fator que os meus braços são limitados para alcançar, há um fator de que a minha capacidade não me dá suficiência plena. Há algo que eu preciso que os céus façam por mim, há algo que eu preciso que os céus toquem a terra, há algo que eu preciso ver o sobrenatural tocando a minha vida, e a oração é isso. O contrário da oração, quando eu não oro, o que eu estou dizendo? Deus, não preciso não, você está muito ocupado.
Você está muito ocupado, fique aí, eu resolvo aqui, pode deixar que eu resolva aqui. Eu sou capaz por mim mesmo. Não, nós não somos capazes. A nossa suficiência vem do Senhor. A nossa plena suficiência vem de Jesus Cristo. A nossa plena suficiência vem daquele que nos criou. Nós precisamos da intervenção divina. Alguém precisa aqui, diga amém. Clame por ela, não tenha medo, diga: Deus, eu estou levantando mais um dia, crendo no sobrenatural, crendo na intervenção dos céus da terra, aleluia. Há uma terceira corda que a igreja primitiva se subjugava, não só em jejum, não só em oração, mas eram nas ofertas. Irmãos, dinheiro é uma coisa muito séria. É muito mais do que o que a gente pensa que o dinheiro é. A gente olha para o dinheiro só como um fator de realização. A gente olha para o dinheiro muito mais como um desnatar da sociedade. Uns têm mais, outros menos. A gente olha o dinheiro apenas como uma fonte de provisão. Queridos, tudo isso está certo, é o que o dinheiro representa, mas não é o que Deus fala sobre o dinheiro. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 13, versículo 5, que nós temos que manter o nosso coração longe do amor ao dinheiro. Isso é para a humanidade, não é para os crentes apenas. Longe do amor ao dinheiro. Por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quem quer a sabedoria de Deus, diga amém. Quem quer a sabedoria de Deus, diga amém. Então a Bíblia diz: mantenha longe o teu coração do amor ao dinheiro, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E ela diz ainda em 1 Coríntios capítulo 5, que os avarentos não vão entrar no reino dos céus. Você já parou a pensar sobre isso? O dinheiro não é só uma questão do hoje. O dinheiro não é só uma questão do agora. O dinheiro não é só uma questão compro ou não compro, faço ou não faço. O dinheiro tem uma relação com a eternidade. Os avarentos não vão entrar no reino dos céus. É sério. É muito mais do que só dinheiro, é a sua eternidade. A relação do crente e o dinheiro é mais séria do que você possa imaginar. E há sempre uma proposta tentando te comprar. O dinheiro está sempre querendo te comprar. Lucas 4, Mateus 4, a Bíblia diz que Satanás chegou perto de Jesus e falou assim: olha, se você se dobrar e me adorar, eu vou te dar todas as riquezas deste mundo e a glória que tem neles, porque a mim foi dado e eu dou a quem quiser. Irmão, você tem que lidar com o dinheiro dizendo assim: eu não tenho preço, eu não estou no mercado de venda, eu já fui comprado por bom preço, eu não estou mais à disposição. Alguém está comigo aqui ou não? Não tem mais, querido. Um dia alguém pôs valor, e o valor foi o sangue derramado na cruz. Jesus foi lá e pagou esse valor. Jesus foi lá e pagou o preço por você. Jesus foi lá e te tirou do mercado de venda. Hoje você é inestimável. Inestimável. Por isso que a Bíblia fala: subjugar o corpo. Deus pôs limites. Deus pôs limites. E um dos limites que Deus pôs a nós é com relação ao dinheiro. Nós, como cristãos, não temos autorização nem autoridade para usar 100% do que a gente ganha. O dízimo, a oferta, as esmolas, as ofertas missionárias, enfim, a sua doação, o seu sacrifício financeiro vai te manter longe do amor ao dinheiro. Porque você sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E você sabe que os avarentos não vão entrar no reino dos céus. E eu fico me perguntando às vezes, olha aqui para os meus olhos, se nós não temos alegria em usar o nosso dinheiro para servir ao Deus que a gente ama, se nós não temos alegria de usar o nosso dinheiro para aquele com quem nós vamos passar a eternidade com Ele, se nós não temos prazer de usar o nosso dinheiro para que a obra de Deus avance por nosso intermédio, o que mais nos dará prazer, se não alimentar a nossa própria carne, se não alimentar os nossos próprios desejos? Aí você vai cair na roda viva, que todo mundo cai. Mas eu gostaria que você não fosse todo mundo.
Eu gostaria que você fosse um filho de Deus, que entende que há uma carreira a ser vivida. E essa carreira, ela vai ter um dia especial. E eu gostaria tanto que você prestasse atenção no que você vai ouvir. Essa carreira vai ter um dia especial, onde você vai ouvir o seu Senhor dizendo: servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, agora será colocado sobre o muito. Todo cristão, meu irmão, vive apenas por um dia. Os seus 95 anos aqui vai ser apenas para ouvir aquilo que o Senhor te falará naquele dia. Tudo que nós fazemos é só por um dia, só por um dia, só por um dia, de olhar para Ele e dizer: Deus, diga para mim que eu fui fiel, diga para mim que eu te honrei na face da terra, diga para mim que o teu nome foi glorificado, diga para mim que tudo que eu fiz para a glória do Evangelho. Deus, eu vivo para esse dia, eu vivo para esse dia, eu vivo para esse dia. Por isso que todos os dias eu vivo como se fosse o último dia, porque se for o último dia, o Senhor vai me ver dando glória para Ele, dando louvor para Ele, dando exaltação para Ele. Tem alguém apaixonado por Jesus aqui? Tem alguém apaixonado pelo Senhor Jesus aqui? Fique em pé no seu lugar, vamos ter um momento de louvor e adoração.